Mas, felizmente ou infelizmente, acabou caindo para mim uma das partes mais polêmicas, né? E a gente vai falar bastante de cloroquina e hidroxicloroquina hoje, né? Eu não estava preparado para fazer isso, mas vou aproveitar uma deixa da fala do Dr. Kehl, que, independente do que a gente falar em termos farmacológicos aqui, se a gente falar de cloroquina, a gente falar de hidroxicloroquina, uma coisa que eu gostaria de iniciar falando é que a resolução da situação COVID ou da infecção COVID, ela sempre vai se dar pelo nosso sistema imunológico. Né? O que a nossa farmacologia faz vai ser auxiliar. Né? O que a gente sempre tem que ter em mente é que nós temos um exército dentro de nós, que é o nosso sistema imunológico, e esse exército está lutando contra outro exército. Né? Então, as intervenções farmacológicas, elas atuam de tal maneira para que a gente possa reduzir o exército do inimigo para otimizar a função do nosso. Né? Então, o fármaco ideal, aproveitando toda a fisiopatologia caracterizada pelo Dr. Kehl, o fármaco ideal seria o fármaco aquele que diminuiria o exército inimigo, no caso, ou a multiplicação, ou o espalhamento do próprio corona, ou a divisão, a replicação dele, tanto faz. E, ao mesmo tempo, ele conseguisse modular esse sistema imunológico para que as citocinas pró-inflamatórias ou os mediadores pró-inflamatórios não entrem nessa dicotomia apresentada na palestra anterior. Então, o fármaco ideal é esse, tá? A droga ideal seria isso. Eu consigo, ao mesmo tempo, né? Eu não sei, a gente vai logo ver se esse fármaco existe ou não, né? Mas esse é o ideal, é a gente pegar e conseguir diminuir o exército inimigo ao mesmo tempo que a gente consiga controlar a exacerbação da resposta imunológica. Esse seria o ideal. A minha proposta é bem simples, tá? A minha proposta para a palestra de hoje seria a gente dar uma olhada principalmente nos mecanismos das drogas que estão na boca do povo, cloroquina, hidroxicloroquina, a gente pode falar de ivermectina, eu não sei se a gente tem espaço para perguntas depois, mas a gente pode falar de zinco, de vitamina D, seja lá o que for, de agentes antivirais, o que surgir, mas eu vou focar bastante nas duas mais polêmicas, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina. Antes da gente entrar nisso, eu vou propor para a gente dar uma olhada, um mecanismo um pouco mais molecular do que apresentado anteriormente, no que significa a invasão ou a infecção do vírus nos nossos tipos celulares. Por que isso é importante? Porque, farmacodinamicamente falando, tá, o mecanismo de ação dos fármacos que a gente vai estar olhando, muitos deles vão estar atuando nessas etapas. E se fica claro o que está acontecendo nas nossas células, fica claro aonde esse fármaco está atuando. E aí a gente consegue ter uma visão bem mais aproximada se fármacos que foram usados lá para outras patologias, para outras infecções, por exemplo, a malária, lá da hidroxicloroquina ou a cloroquina, a gente conseguiria transpor elas e elas teriam, vamos dizer assim, um efeito farmacológico ideal nesse caso. Tá? Então, vou pedir o primeiro slide, por favor. Próximo. Então, o que eu proponho? Tá? Como é que acontece uma infecção viral? E eu vou passar um pouco rápido nisso, mas o que me interessa mais é o mecanismo molecular que está na nossa figurinha ali da esquerda de vocês, como que o vírus infecta a gente. A gente ouve esse termo partícula viral o tempo inteiro. Tá? Os aerosóis são carregados de partículas virais e essas partículas virais, elas infectam as nossas células. Tá? Como é que isso funciona? Eu trouxe um exemplo, só para... reciclei esse slide das minhas aulas de imunologia, tá? Então, não é um corona, isso é um exemplo de HIV. Tá, obrigado. É um exemplo de HIV, mas ele mostra uma partícula viral extremamente didática, que fica legal da gente dar uma olhada. O que é isso? A partícula viral nada mais é do que um dispositivo biológico. Tá? É um dispositivo biológico de entrega de material nuclear, de RNA, nesse caso do corona, para dentro das nossas células. Como que isso funciona? Muito bem apresentado antes, todas essas reações e toda a infecção ela é dependente de um ancoramento dessa partícula viral em alguma coisa específica nas nossas células. No caso dessa patologia ou dessa infecção do corona, são receptores da enzima conversora de angiotensina, especificamente o 2. Tá? Muito bem colocado também, esses receptores eles são bem abundantes, tá? Em sistema respiratório e também em sistema cardiovascular.
sistema renal também, mas principalmente sistema respiratório e cardiovascular. O que acontece? Essa partícula, aqui tem um exemplo, a gente tem ali um material genético dela, ali dentro, ela tem um, que a gente chama de um capsídeo, que nada mais é do que como se fosse um papel de presente, enrolando proteico, feito por proteínas do próprio vírus. A gente tem alguns vírus, geralmente os de genoma maior, que é o caso do corona, tem o que a gente chama de envelope, que é um pedaço da nossa membrana plasmática que ele rouba das nossas células. Tá? Então, ele rouba ali e monta esse dispositivo de entrega. E eu queria chamar a atenção, esse aqui, de novo, é um exemplo de HIV, tá? Não é corona, mas o corona seria mais ou menos a mesma estrutura, que existem várias proteínas aqui, ó, por exemplo, GP41, GP120, que, de novo, isso seria para um HIV, mas são proteínas virais. Essas proteínas virais, tá, que vão ligar nos nossos receptores celulares. E o que acontece? Quando essa partícula encontra, tá, essas proteínas virais da partícula encontram os receptores dos quais elas são específicos, isso gera na célula uma endocitose. A célula lá gruda e bota isso aí para dentro. E dentro dessa vesícula, tá, ela é uma vesículazinha, está lá a nossa partícula viral. Alguns vírus, como é o caso do corona, eles precisam primeiro ter como se fosse uma degradação da partícula viral. Então, eu entro, a gente chama isso de endossomo primário, e esse vírus precisa que a nossa célula, antes dele infectar a nossa célula, degrade para que a gente consiga liberar os conteúdos, seja o material genético, sejam as próprias proteínas virais que estão ali, que vão ser usadas para infectar a nossa célula, tá? Precisa ser degradada. A gente chama isso de etapa ácida. Tá? Então, o que acontece? Essa partícula, normalmente, ela acaba se fundindo com os nossos lisossomos celulares, que são as nossas organelas que degradam coisas. Esses lisossomos, eu queria chamar a atenção disso, eles geralmente trabalham num pH levemente mais ácido, na verdade, nem tão leve. Tá? Por que isso acontece? Porque isso desnatura, faz com que proteínas que estão ali presentes percam o seu formato e facilite o trabalho das enzimas lisossomais. Nessa estrutura, nessa fusão dessa partícula inicial com esse lisossoma, a gente forma uma estrutura chamada de fagolisossoma, o qual degrada lá a partícula viral, libera o material, as proteínas virais, o material genético viral, que no caso do corona é um RNA positivo, e a partir disso, tá, todo esse conteúdo acaba tendo acesso às nossas células. Bom, o que acontece uma vez que eles têm, que todo o conteúdo viral acaba tendo acesso às nossas células? Ele começa a usar a nossa maquinaria. Tá? Usa a nossa maquinaria, se repica, aumenta os seus números, sintetiza novas proteínas virais, e o objetivo do vírus é, novamente, montar um novo dispositivo para infectar novas células. Na nova célula, ele faz a mesma coisa, monta mais partículas virais, infecta novas células, e a coisa vai se espalhando. Tá? Outro ponto que eu queria chamar a atenção é que nesse processo, tá, de montar uma nova partícula viral, várias dessas proteínas virais representadas, pode ser proteínas que formam esse capsídeo, pode ser proteínas que estão lá no próprio envelope, que depois vão fazer o ancoramento. Tá? Todas essas proteínas, elas acabam recebendo o que nós chamamos de reações de pós-transcrição. Tá? O que são isso? As proteínas virais, quando elas são sintetizadas, na maioria delas, elas não estão prontas. Tá? Elas são proteínas que ainda precisam de um acabamento. Algumas delas são quebradas, outras delas recebem outras moléculas, principalmente açúcares, e formam glicoproteínas, tá? Que nós chamamos isso de reações de glicosilação. E, principalmente, essas reações de glicosilação acabam acontecendo dentro de organelas, como um complexo de Golgi, que, novamente, tá, atua num pH levemente mais ácido. Sim? Então, é assim, infectamos, achamos o receptor certo, entramos, digerimos, liberamos todo o conteúdo, vamos para um Golgi, por exemplo, ali nós terminamos o processamento de toda a parte proteica. Uma vez isso pronto, montamos uma partículazinha nova. Geralmente, essas partículas vão se acumulando, se acumulando, se acumulando dentro dessa célula. Na maioria das vezes, a célula estoura. Tá? E esse monte de partícula é liberada e o ciclo recomeça de novo. Tá? Então, isso geralmente demora, depende muito do agente infectante, mas no momento que o vírus está dentro da célula,
geralmente o paciente está assintomático. Tá? Daqui a pouco, quando o vírus estoura, isso no início, estoura e libera conteúdos celulares, as partículas virais, febre e vem os sintomas clínicos. Tá? Uma vez fora, tá, o que esse vírus faz? Aí uma vez com esse monte de proteína viral, partículas fora, o que acaba acontecendo? O nosso organismo ele começa a fazer uma resposta a isso. Tá? E eu trouxe aqui um slide talvez de uma etapa um pouco mais avançada. Isso aqui seria a disfunção que a gente tem num alvéolo quando o paciente acaba evoluindo para um SARS. Tá? Então, tem toda a fisiopatologia aqui já descrita na palestra anterior, que eu não vou me deter muito, mas o que eu queria chamar a atenção é que à medida que essa infecção ela vai se espalhando, tá? Seguindo todos esses caminhos que a gente estava delineando antes, muitos mediadores imunológicos, citocinas pró-inflamatórias, que ativam o sistema imunológico, que podem gerar todas as disfunções caracterizadas anteriormente, eles acabam sendo produzidos. Tá? E eu queria chamar a atenção para alguns deles, por exemplo, a interleucina 6, já caracterizada, a interleucina 1, TNF-alfa, que são citocinas pró, não está colocado aqui. Tá? Mas esses mediadores inflamatórios, eles são necessários. Eles são necessários porque eles que ativam o nosso sistema imunológico. E, de novo, o porquê que a gente acaba tendo um exacerbamento, tá, na produção desses mediadores, a gente não sabe ainda. Talvez uma diferença, uma variabilidade genética, não sei. Né? A gente realmente não sabe. Mas é isso que leva. Se a gente suprimisse totalmente esses mediadores inflamatórios, a gente não teria resposta. E, de novo, se a gente não tiver resposta, a gente suprimir o nosso sistema imunológico, a gente fica suscetível ao vírus, porque é o sistema imunológico que vai resolver o problema. Então, o que seria um fármaco ideal, tá, para a gente conseguir tratar essa pandemia ou essa infecção de Covid? Seria aquele fármaco que impedisse, em primeiro lugar, que eu conseguisse infectar novas células, ou que eu seja infectado, vamos dizer que eu estou tomando profilaticamente. Tá? Eu quero impedir com que essa partícula viral entre na minha célula. Tá? Ou eu quero impedir que, caso eu seja infectado, essa partícula viral consiga terminar o ciclo de replicação e formar uma nova partícula viral. Isso é possível também. E o que eu quero também? Eu quero, de alguma maneira, não deixar o meu sistema imunológico produzir esse excesso de citocinas pró-inflamatórias. Tá? Então, o tratamento ideal seria isso. Não deixo entrar. Caso entre, eu tenho uma etapa que não deixa entrar. Caso entre, eu tenho uma etapa que iniba a replicação e que eu consiga não suprimir totalmente, mas dar uma diminuída nesses mediadores pró-inflamatórios. Isso seria o tratamento ideal. Tá? Bom, então, eu vou focar bastante, né, desses dois fármacos polêmicos, né, que são a cloroquina e a hidroxicloroquina. Infelizmente, o uso ou não uso foi polemizado bastante, né? A gente sabe, funciona, não funciona, tem efeito adverso, vai funcionar, pode ser tomado profilático, não pode, a gente não sabe nada em relação ao Covid. Então, a minha proposta, de novo, é bem simples. Eu vou apresentar para vocês aspectos farmacodinâmicos, farmacocinéticos, mecanismos de ação desses fármacos, tá? E depois a gente transpõe isso aí para um efeito, na verdade, tem vários trabalhos demonstrando efeito antiviral, mas a gente transpõe se isso seria realmente útil ou não. Eu não me segurei muito em aspectos clínicos, que eu sei que a gente vai ter outras palestras falando sobre isso, né, manejo, então eu fiquei realmente na parte farmacológica. Tá? Então, esses dois fármacos, tá, a cloroquina apareceu mais ou menos na década de 30, tá, lá no período de guerra, a gente já tinha pesquisas pelos alemães em relação ao fármaco, são 2 alcaloides extraídos da casca de uma árvore. A hidroxicloroquina apareceu mais ou menos da década de 50. Tá? E, num contexto histórico, como foi colocado pelo Dr. Frank antes, na década de 40 e 50, a malária era a doença parasitária uma das que mais matava no mundo. Era um problema, tá? Realmente era um problema. E se houve um grande esforço em termos de busca e obtenção de novos fármacos para tratar, de inseticidas para acabar com o mosquito, que é o hospedeiro final, tentar segurar a transmissão dela, e foi nesse interim que a cloroquina principalmente surgiu. Tá? Então, ela é um fármaco
que na época era extremamente eficiente, realmente extremamente eficiente, foi um dos fatores que ajudou a controlar o problema da malária. Tá? Atualmente, a cloroquina para a malária não é muito eficiente por causa de resistência. E a resistência dela não seria porque ela perdeu a função, mas o próprio causador, o protozoário que causa a malária, principalmente a cepa mais, vamos dizer assim, danosa para o ser humano, acabou desenvolvendo um transportador que tira a cloroquina do lugar de ação dela. Tá? Farmacocineticamente falando, tá? Ela é um fármaco com uma característica lipofílica, tá? Tem carga neutra em pH sanguíneo, no nosso pH corporal, e isso é uma característica extremamente desejável. Vias de administração pode ser por via oral, ou pode ser injetável, geralmente subcutâneo ou intramuscular. Subcutâneo e intramuscular, a absorção da dose desse o que é interessante, porque a gente acabou de ver que a fisiopatologia, pelo menos do COVID, caso a gente concorde que funciona ou não, são exatamente os tecidos ou os sistemas onde a gente teria maior incidência desse receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Tá? Então, é uma coincidência feliz, vamos dizer assim. Se acumula bastante respiratório, renal e cardiovascular. Tá? A ligação dela é em proteínas plasmáticas, bem simples, metabolismo hepático, em torno de 50%, produz metabólitos que duram, são metabólitos ativos. A gente consegue ter traços de cloroquina às vezes até por meses. Tá? Eliminação renal, um tempo de meia-vida mais ou menos de umas 50 horas, algo bem padrão assim. O que a gente sabe da cloroquina? Tá? Muito rapidamente, ela atua na fase eritrocítica, tá? do agente causador, é um protozoário que causa a malária, e nessa situação de atuar como um agente antimalárico, o que ela faz? Por ela ser um alcaloide, de novo, de carga neutra em pH sanguíneo, ela consegue passar e se distribuir, ela tem um grande volume de distribuição. O que é isso? Ela se espalha muito pelos tecidos, tá? Realmente se espalha bastante, e ela consegue, por características, de novo, da própria molécula, ela tem uma tendência a se acumular em lisossomos. Não necessariamente só em lisossomos, mas em moléculas ou em compartimentos intracelulares que estejam com pH mais acidificado. E o que acontece? Ela é transportada para lá, e como, sendo um alcaloide, ela é uma base fraca, ela tenta neutralizar e consegue neutralizar um pouco esse ambiente ácido. No momento que ela neutraliza esse ambiente ácido, tá, ela acaba ficando presa ali. Tá? Para quem teve biologia celular, sabe que uma vez que a gente bota uma carga, ela recebe um H+, um próton, e fica com uma carga positiva. No momento que a gente põe uma carga numa molécula, ela não entra nem sai mais do lugar que ela está, a não ser que a gente pegue um transportador específico e tire ela dali. Tá? Então, ela acaba também tendo uma característica farmacocinética de ficar aprisionada nos tecidos. A gente toma, tá? Ela é absorvida, ela é bem distribuída, mas ela demora para sair do nosso organismo. E depois a gente vai citar que a maioria dos casos de toxicidade aguda geralmente acontece quando a gente quer tratar um paciente que está com sintomas lá um pouco mais exacerbados e exagera um pouquinho na dose. Aí o que acaba acontecendo? Entra muita cloroquina para dentro, aí repete a dose, ela se acumula e tem pouca saída. Aí a gente tem acúmulo de doses e toxicidade bem grande. Pode ser fatal, tá? Realmente pode ser fatal. Então, o que ela faz? Uma vez que ela... Opa! Então, o que acontece? Uma vez que o paciente, no caso da malária, tá? Muito rapidamente, eu vou passar por aqui, o Plasmodium falciparum, quando ele entra na nossa hemácia, ele forma como se fosse um vacúolo digestivo. Tá? Ele ele degrada a nossa hemoglobina, usa os aminoácidos dessa hemoglobina como fonte de alimento, tá? Fonte de nutrição, e o que sobra dessa degradação da hemoglobina é o grupamento M, que está o ferro. E esse grupamento é tóxico para o plasmódio. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que detoxificar, dar um jeito de neutralizar a disponibilidade desse ferro. Tá? Como é que ele faz isso? Ele pega vários desses grupamentos, faz como se fosse uma reação de polimerização e transforma em outro composto. Tá?
que a cloroquina faz? Bom, tem duas coincidências legais aí. Primeiro, ela se acumula nesses lisossomos ou nesses vacúolos que são levemente mais ácidos para facilitar a digestão, é natural dela. Ela fica presa ali quando ela neutraliza esse pH e ela inibe uma enzima que faz essa detoxificação do grupamento M. Tá? No caso da malária, quando isso acontece, uma vez que tu não detoxifica esse grupamento M, ele simplesmente gera um monte de reações, principalmente reações oxidativas, e tu mata o agente. Extremamente eficiente, tá? Nesse contexto de malária. Bom, tá, mas e por que ela não funciona hoje em dia tanto para malária? Porque o parasita, lá, o protozoário, ele desenvolveu um transportador específico que tira ela desse vacúolo ácido. Tá? Então, não funciona muito bem. Tá? Bom, então é isso que ela faz tradicionalmente. Tá? É isso que a gente sabe sobre ela. Se a gente voltar, tá? E a hidroxicloroquina faz praticamente a mesma coisa, com a mesma cinética. A grande diferença da hidroxicloroquina, que a gente, quando falar de efeitos adversos, vai ver que ela tem menos efeitos oculares. Todo o resto é igual para as duas. Então, isso é o que a gente sabia tradicionalmente, tá? Realmente tradicionalmente. Porém, alguns pesquisadores se deram conta que esse fato da hidroxicloroquina conseguir se acumular nesses ambientes acidificados poderiam ter a ver ou poderiam influenciar em vírus, tá? Ou na replicação viral de algumas classes de vírus, e aqui eu cito 3, que são onde ela aparenta ter um efeito bem positivo, que são flavivírus, são retrovírus e coronavírus. São os 3 tipos virais que a cloroquina tem um possível papel. Tá? Os outros, nem tanto. O que ela faz? Se a gente lembrar que nessa etapa de entrada do vírus, quando esse vírus envelopado, ele precisa ser digerido, tá? Para liberar o conteúdo dele para fora, e essa digestão acontece numa estrutura acidificada, naturalmente, a cloroquina, tá? Ela vai se acumular e neutralizar esse pH. Tá? Uma vez que esse pH é neutralizado, o que acontece? Eu atrapalho todas essas enzimas lisossomais que estão fazendo, que fariam essa digestão. Tá? E o que acaba acontecendo? Na maioria dos casos, eu não faço a digestão da partícula viral. Ou se eu faço uma digestão parcial, a qual não libera o material genético ali, o material viral ali. Para quem também teve biologia celular, sabe que a gente tem um tráfego de vesículas entrando e saindo das nossas células o tempo inteiro. Né? Então, o que acaba acontecendo? Naturalmente, como essa vesícula ela fica um tempo ali, eu não consigo liberar essa partícula viral, ela naturalmente acaba voltando e fazendo como se fosse uma exocitose, e a partícula viral sai da célula sem conseguir infectar. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que tem literatura demonstrando, tá, que a cloroquina, ela conseguiria e consegue, tá, principalmente para flavivírus, tem bastante experimentos nisso, o flavivírus, pelo que eu sei, é um problema no Japão, tem bastante grupos japoneses que fazem experimentos nisso, mas ela conseguiria inibir essa etapa. Um artigo interessante que eu achei ontem, fazendo uma revisão bem recente, tá, e eu vou apresentar eles no final, que eu não sabia dessa informação, né, então trago em primeira mão, é que, aparentemente, a cloroquina ela tem a capacidade de se ligar especificamente naquele receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Ela liga no receptor e faz um efeito antagonista. O que é um efeito antagonista? Eu ligo e inibo o receptor. Tá? Fiquei sabendo disso ontem também, até trouxe os 2 artigos para mostrar para vocês. Ou seja, é um efeito que não se sabia, né? Mas o que ela faria? Além de ela conseguir entrar, se acumular aqui e impedir essa digestão, ela não deixaria essa partícula viral nem ligar no receptor celular que nós teríamos. Primeira coisa. Não para por aí, tá? Realmente. Então, cloroquina e hidroxicloroquina teriam esse potencial para essas 3 classes de vírus: flavivírus, coronavírus e retrovírus. Tem muito experimento com ela em HIV com um sucesso relativo, tá? Realmente bem relativo. Promissor. Infelizmente, o HIV é difícil de controlar, né? Mas bem promissor. Mas não é só aqui que ela atuaria, que se pensa que ela atuaria. Onde mais a gente tem algum outro organela intracelular que ela poderia se acumular devido a esse caráter ácido? Sim. E uma das organelas intracelulares é o próprio complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele não é
tão acidificado que nem um lisossomo, mas ele trabalha num pH mais ácido, o qual, de novo, por características das próprias moléculas, essa cloroquina e a hidroxicloroquina também conseguiriam se acumular ali. Tá? E no momento que elas se acumulam ali e neutralizam esse pH, tá? Elas também atrapalham uma série de reações que acontecem ali. Principalmente reações que a gente chama de transaminações. O que é isso? São reações onde a gente pega açúcares, tá? Ou tem enzimas, por exemplo, chamadas de glicosiltransferases, que pegam açúcares e grudam em moléculas proteicas para formar glicoproteínas. Tá? Então, farmacodinamicamente falando, em termos de mecanismos de ação, a cloroquina também conseguiria se acumular aqui, neutralizar esse pH e atrapalhar a função dessas glicosiltransferases. O que isso acarreta? Acarreta que a gente não, que no caso, por exemplo, de um coronavírus, caso ele tenha passado da primeira etapa, ele não conseguiria terminar esse processamento pós-transcricional das proteínas dele. Tá? Ou seja, as proteínas virais, elas realmente precisam serem produzidas, terem os seus açúcares colocados ali, para depois conseguir se ligar nos seus receptores específicos, para depois conseguir fazer, por exemplo, a participação na própria replicação ou replicação desse DNA, desse RNA viral, nesse caso. Então, no momento que eu faço isso, que eu estou atrapalhando também esse processo, a gente consegue fazer quase que duas coisas acabam acontecendo pelos dados experimentais. Primeiro, inibe a replicação. Tu não consegue finalizar o processamento das proteínas responsáveis pelo aumento de número de cópias virais. E a segunda coisa, tá? Muitas dessas proteínas que estão no envelope, ou as próprias proteínas virais que montam a partícula, elas não ficam com a sua função otimizada. Tá? Por exemplo, existem evidências, tá, e trabalhos mostrando que para o HIV, não para o corona, tá, mas para o HIV, o uso de cloroquina fez com que produziu partículas virais sem o vírus dentro, ou seja, partículas virais estéreis. Tá? Por quê? Porque ela foi lá, atuou aqui, não conseguiu impedir, vamos dizer assim, a formação da partícula, mas inibiu algumas das proteínas que são necessárias para que o vírus se desenvolva. Perfeito? Então, farmacodinamicamente falando, tudo isso que eu estou falando, tá? Não sou eu que estou dizendo, está lá na literatura. Tá? Então, existem para flavivírus, para coronavírus, para retrovírus, tipo HIV, vários estudos que dão suporte para todos esses mecanismos farmacodinâmicos que eu estou demonstrando aqui. Tá? Bom, então ela impediria não só a entrada, a ligação, tá? Valeria para a cloroquina e para a hidroxicloroquina, impediria a ligação, impediria a digestão, ou a entrada mediada por ácido, e depois ainda impediria ou a replicação ou a formação de partículas virais realmente infectantes. Então, são vários pontos que possivelmente, basicamente pelo lugar onde ela se acumula, tá, poderiam ser funcionais e ser usadas, no caso, para o tratamento do corona. Tá. Outro detalhe que eu queria chamar a atenção, né, aproveitando de novo a palestra do Dr. Kehl, é que a cloroquina, a gente pode fazer uma correlação. Os lugares onde a gente mais tem os receptores de ECA2, enzima conversora de angiotensina 2, é renal, respiratório e cardio, que é geralmente, tá, onde essa cloroquina se acumula. Então, se a gente tem uma patologia que tem um agente infectante que se acumula em determinados tecidos, que mostra cardiopatias, que mostra dano renal, que mostra dano pulmonar, a gente, por causa do acúmulo de receptores, e nós temos um fármaco que preferencialmente se acumula nesses tecidos, né, é algo realmente positivo. Porém, uma vez que não acaba aqui, tá, a situação não acaba aqui, não me lembro bem da minha ordem de slides, deixa eu dar uma espiada para cá, depois a gente volta ali, eu só botei porque é bastante coisa. Existem vários, não sei se você sabe, mas a cloroquina e a hidroxicloroquina também são usadas em doenças reumáticas, tá? Doenças inflamatórias crônicas, tá? Lúpus eritematoso também, tá? Então, doenças inflamatórias crônicas. Ela demora, geralmente, 1, 2, 3 meses para produzir um efeito, mas a cloroquina é consagrada
de inibir inflamação, né? Então, o uso delas nessas doenças é realmente diminuir a inflamação crônica que os pacientes têm, tá? Como é que ela consegue fazer isso? Bom, da mesma maneira que ela tem uma tendência de se acumular em determinados tecidos, ela tem tendência a, vamos dizer assim, modular ou modificar vários processos imunológicos. Ela tem uma tendência a se acumular principalmente em macrófagos, tá? E alguns linfócitos. Lembrando que os macrófagos, tá, são células do nosso sistema inato, que são talvez um dos principais produtores da interleucina 6, tá? De interleucina 1 numa fase aguda, de TNF-alfa, que geram muitos dos sintomas, ou da cytokine storm, que mais tarde a gente também vai ter lá uma palestra falando sobre isso, tá? O que a cloroquina faz ao se acumular preferencialmente também em macrófagos? Inibe a secreção, produção e secreção de citocinas, tá? Então, de alguma maneira, não se explica muito bem, mas de alguma maneira, isso são dados, né, experimentais, ela diminui a produção de TNF-alfa, que não está listado aqui, tá? Isso é demonstrar a patologia da SARS, mas diminui a produção de TNF-alfa e interleucina 6 principalmente, tá? Então, além de ter essa ação antiviral, potencial antiviral, tá? Por aqueles mecanismos lá farmacodinâmicos que a gente estava falando, ela ainda também tem um uso consagrado como anti-inflamatório, que nesse caso, modulando interleucina 6 e TNF-alfa, que não está representada aqui, que são duas grandes citocinas pró-inflamatórias, principalmente de fase aguda, seria também extremamente benéfico para um caso de coronavírus, tá? Então, eu fiz aquela pergunta de início, né, se a gente teria um fármaco ideal que conseguisse modular vários pontos de uma resposta dessa patologia para ser tomado a nível preventivo, ou para ser tomado a um nível, pacientes que estão lá em fase 1, 2, 3, não sei, né? Sim, a gente tem, né? Realmente a gente tem, e a farmacodinâmica, pelo menos, mostra a potencialidade muito grande do uso desses dois fármacos, tá? Aí vem a grande polêmica, né? Vem a grande polêmica. Então, aqui algumas das características que eu falei, tá? Mas aí vem a grande polêmica. Efeitos adversos e toxicidade. Como professor de farmacologia, tá? Eu também dou, além de dar imunologia, eu dou farmaco aqui na Univates. Como professor de farmacologia, eu queria fazer uma ressalva, tá? Que quando a gente estuda, tá, todos os efeitos adversos e toxicidade, na maioria se a gente pegar qualquer dos livros de farmacologia que a gente usa em todas as universidades do mundo, o teste para toxicidade e efeitos adversos, ele não é doença específico, ele é fármaco específico, tá? E, por incrível que pareça, nós conhecemos, desde 1940, a toxicidade e os efeitos adversos relacionados a esses dois principais fármacos. Conhecemos. Nós sabemos as doses que são tóxicas, nós sabemos que acima de determinadas concentrações, determinadas posologias, vai ser tóxico. A gente sabe que se der abaixo de determinadas doses, não vai ter efeito, pelo menos em malária, não vai ter efeito em fase aguda, mas pode ser tomado como profilático, que eu também não vou entrar muito nesse caso, que eu sei que nós teremos outras palestras que provavelmente vão abordar isso, manejo de pacientes, tá? Então, esses efeitos adversos, claro, não tem como nós sabermos efeitos adversos específicos para o COVID, porque até pouco tempo atrás nós não tínhamos COVID. Mas nós temos, há mais de décadas, efeitos adversos e toxicidade caracterizados por doses, por diferentes tipos de protocolos de uso há muito tempo, né? Então, por exemplo, assim, o que eu quero dizer com isso? Se eu der uma dose acima do que a gente já sabe, por exemplo, tem uma dose que eu sei que acima dela eu vou gerar uma cardiopatia aguda no paciente, que eu posso levar a uma parada cardíaca. Se esse paciente está com artrite reumatoide, está infectado pelo corona, está com malária, não interessa o que o paciente tem. Se eu der essa dose, eu sei que eu vou estar botando o paciente, não interessa o que ele tem. A toxicidade é do fármaco, não interessa se ele está com corona ou se ele está com malária. Se eu der essa dose acima, eu sei que eu posso fazer com que esse paciente tenha uma arritmia, uma disfunção do miocárdio, uma parada cardiovascular. Eu sei disso, tá? Então, bom, claro que cada patologia tem as suas peculiaridades,
mas eu jamais daria uma dose acima do que a gente sabe que vai gerar uma cardiopatia para um paciente. Ah, mas eu quero salvar o paciente de corona. Bom, não adianta tu fazer com que o paciente tenha uma parada cardíaca para tentar salvar ele. Não funciona. Né? Então, acho que existe uma grande confusão entre eficácia. Ah, eu não vou usar cloroquina porque eu não sei se funciona. Bom, isso é uma coisa. Não sei se funciona. Tá, realmente, está justificado. Mas eu não vou usar cloroquina porque ela é tóxica. Nós temos décadas de evidências farmacológicas sobre toxicidade. Então, são duas coisas diferentes que estão, no momento, confusas. E aí que vem a polêmica. Sim? Tá, então, o que a gente sabe? Que, agudamente, tá? E, de novo, essas doses agudas, geralmente a toxicidade vem de problema agudo. Por quê? Pela característica dessa cloroquina e hidroxicloroquina se acumularem nos tecidos. Aí, geralmente, como a absorção dela é um pouco errática, geralmente a gente usa o que a gente chama em farmacologia de dose de ataque. A gente dá uma dose um pouco maior para ter uma concentração plasmática dentro de um efeito terapêutico e depois a gente faz a manutenção com doses menores. Tá? Então, geralmente, a toxicidade aguda vem daí. Tá? Doses de ataque mal planejadas com doses subsequentes mal planejadas. Tá? O que se gera? A maioria são efeitos agudos cardiovasculares e no sistema nervoso central. Tá? Vasodilatação, hipotensão, disfunção de miocárdio e, infelizmente, parada cardíaca. Pode acontecer. Tá? Doses, sistema nervoso central geralmente é uma cefaleia, tontura, pode dar uma convulsão e coma. Tá? São efeitos agudos os mais comuns, tá? Em relação a esses dois fármacos. De uso crônico ou os efeitos adversos de uso crônico são muito dose dependentes. Tá? Geralmente, concentrações acima de 250 miligramas de base. Tá? E aqui eu não estou falando, por exemplo, de uma... Ah, mas eu ouvi dizer que a dose da hidroxicloroquina ou da cloroquina é 400 miligramas. Mas ali é hidroxicloroquina fosfato. Sim? A base ali deve ser mais ou menos na casa de uns 200, 250 miligramas. Tá? Então, falando do próprio fármaco. Doses acima de 250 miligramas, cronicamente, são problemáticas. Tá? Então, elas geralmente causam esses distúrbios gastrointestinais, cefaleia, eczema, talvez o pior de todos e o que está mais, segundo a minha pesquisa de ontem, dos últimos 100 artigos publicados no tema, é prolongamento de QT, tá? de onda QT, pode uma arritmia bem considerável, muitos dos pacientes estão desenvolvendo. Geralmente, doses mais altas geram uma retinopatia irreversível, tá? Realmente irreversível, mas uso crônico de doses muito altas, de posologias muito altas, não tem que fazer distúrbios visuais, convulsões e assim por diante. Tá? Então, são efeitos que a gente tem interações exclusivas, mais relacionadas. Né? Como professor de farmaco, gente, não existe um fármaco que não tem efeito adverso. Não existe. A gente pode pegar todos os livros de farmacologia, sem exceção, não há um fármaco que não tem um efeito adverso. Então, a gente querer um fármaco, mas eu não vou usar porque tem efeito adverso. Bom, então não usa mais nada, porque todos têm. Como é que a gente evita isso? Tem alguns que, infelizmente, têm efeitos dentro da concentração que a gente quer para tratar a patologia que está ali. Tem outros que a gente maneja as concentrações. Tem pacientes que têm complicação. Pacientes que têm complicação hepática, que têm complicação renal. Pô, eu disse antes que a excreção é renal. Então, se eu tenho um paciente que está com o sistema renal acometido pela patologia do COVID, provavelmente essa excreção dessa cloroquina ou dessa hidroxicloroquina vai ser diferente. Ele vai acumular um pouco mais, vai excretar menos. Então, talvez eu tenha que baixar a dose desse paciente. Mas isso é manejo. Isso realmente é manejo de paciente. Tá? Então, a mensagem que eu queria deixar, principalmente em relação a esses dois fármacos, é justamente essa. A gente tem uma confusão bem grande entre eficácia, tá? Se realmente funciona, tá? E toxicidade. Em termos de toxicidade, farmacologicamente falando, não há justificativa para não usar. Tá? Eu sei que tiveram alguns experimentos que foram cancelados aqui no Brasil, usando doses absurdas. Né? Tem várias polêmicas, tem vários ensaios clínicos mostrando que funcionam, que não funcionam. Né? E não vou me deter muito nessa parte clínica, mas muitos dos protocolos, eles são variados. Tá? A evidência científica
a vivência de hospital, provavelmente a maneira que o Bruno Bor está fazendo aqui não é a mesma que o hospital lá em Brasília está fazendo, que São Paulo está fazendo. Então, isso dá em termos experimentais, dá muita variabilidade. O dia que tu introduz ao medicamento, a maneira com que tu introduz o teu medicamento, a dose de ataque, o acompanhamento. Então, acredito que toda essa diferença de resultados, além do tamanho do N dos experimentos, seja mais questão de protocolos. Tranquilo? Tá, espero que tenha dado uma ajudada. E muito rapidamente, acho que eu tenho tempo ainda. Tenho tempo? Tenho, né? Ontem, quando eu estava finalizando essa apresentação, eu joguei no PubMed, tá, a palavra hidroxicloroquina e coronavírus. Tá, e pedi para organizar em questão temporal. Tá, e eu foquei nos últimos 100 artigos publicados em relação a esse tema. Tá, para ver se tinha me passado alguma coisa. E eu achei 2 artigos, 2 que falam de aspectos farmacológicos, 2 de uma gama de 100. Isso é muito pouco, gente. Muito pouco para muita polêmica. Tá? 2. O que mais tinha lá? Ensaios clínicos, realmente ensaios clínicos, mostrando que sim ou que não, tá? De vários fármacos. Tá? Muitos artigos tratando de cardiopatias. O uso de cloroquina dá aumento de QT. Pô, isso a gente sabe desde 1950. Sabe? Pô, o uso crônico de cloroquina está gerando arritmia. A gente sabe isso desde 1950. Sabe? É o que a gente que tem maioria. Então, os 2, e foi esses que eu citei antes, da ligação direta da cloroquina em relação ao receptor AC2. Tá? Muito rapidamente, eu queria só finalizar falando de alguns outros, principalmente da ivermectina, que eu sei que tem gerado bastante polêmica, né? Então, a ivermectina, ela é tranquila relação? Não sei se tem espaço para pergunta. Sim? A gente pode deixar aberto depois, né? Então, eu vou focar mais na ivermectina, que eu sei que também gera, né? Tem até alguns alunos que falam, prof, o que tu acha da ivermectina? Tu não acha que é forçar um pouco a barra, querer tomar isso? Depende, tá? E aqui eu faço uma ressalva, depende. Se a gente olhar para os mecanismos os quais a ivermectina usa para matar os parasitas, realmente, não tem justificativa nenhuma. Só que, se a gente olhar só para isso, mas se a gente olhar para os outros mecanismos que estão dispostos, que estão presentes na literatura, que mostram um baita de um potencial antiviral, que eu vou mostrar para vocês, pode ser que ela funcione. Tá? Então, a ivermectina também é um composto antigo, tá? Seguro, onde a gente tem algumas décadas de conhecimento de efeitos adversos, toxicidade, posologia, farmacocinética. A farmacocinética da ivermectina é muito parecida com a da cloroquina, tempo de meia-vida, absorção, metabolismo, realmente é muito semelhante. Tá? O que ela faz? A ivermectina, nos parasitas, nos nematodos, em eumintos, ela bloqueia um canal de cloro, ela ativa um canal de cloro, um isotipo ou uma isoforma de canal de cloro que é expressa, que é um canal de cloro aberto por GABA, que é expresso exclusivamente nesses nematodos. Até poderia ligar no nosso canal de cloro, tá? No nosso receptor de GABA, mas a afinidade é muito, muito, muito baixa. Tá? Então, é quase que uma exclusividade. No momento que ela liga lá vamos dizer, no euminto, tá? Ela ativa esse canal de cloro, a gente hiperpolariza aquela célula, esse euminto não consegue mais contrair, não consegue mais se mexer, e facilita para que o nosso organismo expulse ele. Tá? Então, essa é a ideia. Eu não preciso matar o parasita, né? Desde que eu tire ele de dentro do meu trato gastrointestinal, está valendo. Tá? E essa é a ideia. Tá? Extremamente eficiente. Porém, não é só isso que a ivermectina faz. Tá? É demonstrado, e isso tem várias evidências na literatura, deixa eu voltar para cá, que ela tem um potencial, ela tem... Opa, aqui. Ela também é um alcaloide, tá? Ela também tem essa característica de se acumular em ambientes ácidos, tá? E ficar presa nesses ambientes ácidos, mas principalmente o poder, ou vamos dizer assim, a capacidade antiviral que ela teria é de inibir o que a gente chama de glicosiltransferases, tá? Diretamente inibir glicosiltransferases. É diferente da cloroquina, da hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina entravam aqui no complexo de Golgi, neutralizavam esse pH e atrapalhava a função dessas enzimas. Não é uma inibição direta. Mas a ivermectina, ela faz a mesma coisa. Ela vem para o mesmo lugar,
tá? Só que ao invés de mexer com a questão de pH, o principal efeito dela é justamente inibir as enzimas que colocam os açúcares em proteínas. Sim? Isso é um efeito, vamos dizer, um segundo efeito que ela teria fora esse de ativar canais de GABA, tá? Do lado do nematodo. No momento que ela inibe realmente, ela não atrapalha, ela inibe mesmo essas glicosiltransferases, todo o processamento pós-transcricional dessas proteínas, sejam elas que estão participando da própria replicação de vírus, ou sejam elas que são necessárias para a montagem dessa partícula viral, ele fica inibido. Tá? Por incrível que pareça, eu achei um artigo que demonstrava uma inibição em celular, in vitro, tá? Não em humanos, nem em modelo animal, mas um artigo in vitro que mostrava a inibição em torno de 95% da replicação viral pelo uso de ivermectina in vitro. Tá? Ou seja, tem um grande potencial. Parece uma bobagem. Pô, eu vou dar um remédio que o cara usa para vermes, para tentar, né, controlar o Covid. Que bobagem é essa? Realmente, se a gente olhar para a questão farmacológica do efeito antiparasitário, não tem sentido nenhum. Mas a questão é que ela não faça isso. Né? Então, se funciona ou não para a corona, realmente eu não sei. Eu realmente não sei. Mas, farmacologicamente falando, ela tem um potencial muito grande por inibir também uma rota intracelular responsável, né, pela replicação viral e montagem de partículas. Sim? E também tem vários antirretrovirais que estão sendo usados, tá, ou que foram tentados. Deixa eu achar uma... Tem vários antirretrovirais, por exemplo, o Tamiflu, talvez o que mais foi usado foi o Remdesivir. Tá? O Remdesivir é um análogo de adenosina que se coloca e não deixa o RNA nascente ir embora, ele se coloca no lugar do nucleotídeo e inibe o aumento desse RNA. Tá? O Tamiflu ele é mais específico para influenza, não funcionou, tá? Não tem indicação, acho que foi mais uma medida mais desesperada, assim, de tentar achar uma solução para o corona, né? Mas não funcionou. O Remdesivir ele funcionou um pouco melhor, tá? Se teve, vamos dizer assim, promissoramente bastante, vamos dizer assim, sucesso, tá? Mas ele teve um revés muito grande, que ele teve muitos efeitos adversos. Tá? Então, a maioria dos pacientes acabam produzindo os efeitos adversos e a toxicidade que vem junto com esse fármaco. Tá? Então, era isso, pessoal. Era o que eu tinha para falar de farmacologia. Tá? Espero que tenha contribuído bastante para o entendimento de todo mundo. Muito obrigado.